Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma edição do Meeting Office, direto aqui do WorkLab da Cavalete, que é a nossa patrocinadora. Eu sou o Gumai Carvalho, estou aqui ao lado do grande Luiz Onaga. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia. E também do Flávio e do Rodrigo, da Vita Engenharia. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, por estarem aqui. E eu queria que vocês falassem. De repente o Rodrigo pode falar quem é o Flávio e o Flávio falar quem é o Rodrigo? Ou não? Pode ser? Não. Vamos fazer. Cada um fala sobre si. Acho que é melhor cada um se apresentar. É melhor, né? E falar um pouquinho da Vita Engenharia. Perfeito. Bom, meu nome é Rodrigo Anzelotti, sou engenheiro por formação, né? E sou um dos sócios, né? Na verdade, somos em dois sócios lá, né? Eu e o Flávio Vitale aqui, meu grande parceiro. A gente fundou a Vita Engenharia há 10 anos atrás, em 2015, né? Agora, no mês próximo, aí, em outubro, a gente vai completar 10 anos de empresa. E, enfim, somos uma empresa de engenharia, uma construtora, na verdade, focada em obras comerciais. Tanto de varejo, né, lojas, restaurantes, academia, como espaços corporativos, né, escritórios corporativos. Isso aí. Bom, eu sou o Flávio Vitale, como o Rodrigo disse, sou um dos proprietários da Vita Engenharia. Sou engenheiro civil por formação, tenho curso de tecnologia também em edificações, MBA em gestão empresarial. E estou nessa luta aí com o Rodrigo há praticamente 10 anos. Quando nos conhecemos, nós trabalhávamos numa outra empresa do ramo, já tínhamos trabalhado, eu já tenho praticamente 26 ou 27 anos de formação. Você tem quantos anos? Eu tenho de formado também 25 anos. Mas estou no ramo aí, no ramo da engenharia, porque, né, também tive algumas formações antes, técnica de edificações, técnica eletrotécnica. Eu estou no ramo aí, eu posso dizer, há 32 anos. Por aí. Qual é a tipologia de projetos, de obras que vocês atuam mais fortemente no varejo? No varejo, a gente atende o médio padrão e o mercado de luxo. Tá? Isso eu acho que vem sendo a nossa grande fatia de mercado até então. Nós trabalhamos com corporativo, mas a gente está em busca de crescimento, de prospecção comercial, para crescer no corporativo também. A gente veio sempre focado, né, no varejo, né, durante alguns anos, que é onde a gente era mais conhecido. É muito difícil entrar no mercado de luxo, né, atender essas marcas internacionais. E assim, aconteceu logo de cara, né? Logo na nossa formação, a engenharia, lá, a diretoria do Iguatemi ficou sabendo que a gente tinha montado uma empresa. A gente já tinha um nome devido aos projetos, né, que a gente tinha realizado por outras empresas. Então a gente tinha um nome lá dentro e aí a gente engrenou ali, né? Logo formou-se uma parceria legal com o Iguatemi, duradoura, que tem até hoje. E isso levou rapidamente a gente a também ser indicado para atender esse mercado de luxo, as grifes internacionais. Então, desde o início, a gente vem atendendo o mercado de luxo. É lógico, a gente já tinha uma expertise, já tinha trabalhado anteriormente em outra empresa com esse segmento, então isso facilitou para que a gente fizesse um bom atendimento logo de começo, né? Neste caso, os projetos vêm de fora da matriz ou tropicalizado aqui? Invariavelmente, os projetos de alto padrão e alto luxo, eles
eles têm um projeto inicial fora. Uhum. É um né? projeto É um conceito, projeto conceito fora Uhum. e os projetos são nacionalizados sim para arquitetos brasileiros. Por né? arquitetos Arquitetos brasileiros locais. É, que trabalham é. junto com vocês. É. E aí, nesse caso, São normalmente, parceiros, né? normalmente o cliente contrata esse arquiteto, inclusive esse arquiteto muitas vezes até monta o processo de concorrência, Sim. Uhum. dando assessoria para os clientes. Faz a concorrência, ajuda nas contratações e gerenciam a obra. E depois muitas vezes faz eles fazem gerenciamento. gerenciamento de obras. Uhum. E aí, aproveitando o gancho do Rodrigo, a gente foi agraciado, digamos assim, com a oportunidade de trabalhar com esses clientes de luxo, Uhum. porque nós já atendíamos esses clientes sendo como funcionários em outras empresas. Então, nós já tínhamos um know-how, Um relacionamento. nós já tínhamos um relacionamento, as Com a pessoas marca, confiavam, Sim. acima de tudo, no nosso trabalho, né? Que, assim, eu lembro que o primeiro trabalho grande que nós fizemos para o luxo foi com a Gucci. E a project manager da Gucci, na época, quando a gente sentou para assinar o contrato, ela falou assim, olha, Flávio, você entende que a gente está contratando, eu estou te contratando pelo seu CPF, não pelo seu CNPJ. Uhum. Isso Então, já na Vita, né? Já na vida. Já na vida. Foi o nosso primeiro trabalho com uma Confiança, marca internacional. É. Então, ela não me decepciona. Eu falei, não, você pode ficar tranquila que... Isso na A gente verdade, sabe. aconteceu no primeiro bid que a gente participou, né? A gente iniciou no final, né? Em outubro de 2015. Isso, o que ele está falando, foi em fevereiro, março de 2016 já. Uhum. Mas antes disso, teve o test drive, né? O test drive foi entre final de ano de 2015 para o início de 2016. A Gucci teve um grande problema, né? No Chile, com Com a entrega de uma obra. com a entrega de uma obra, uma loja lindíssima, bem grande, né? No Parque Arauco. No Parque que é um Arauco, shopping de alto padrão. Talvez lá, o lugar mais Sofisticado. mais sofisticado lá do Chile. É. E essa head entrou em contato com o Flávio, né? Ainda pensava que ele trabalhava na outra empresa, tal. Aí eu queria você, pessoa física. Ele falou, não, eu agora estou com uma empresa, tal. Ela então você vem para cá agora. Ele largou tudo que estava fazendo e viajou para o Chile. Corrigir. Fiquei 15 dias lá Ficou e a gente 15 dias lá e conseguiu fazer a loja inaugurar e dar tudo Quantos certo. metros essa loja? Grande? Ela Pequena? deve ter uns 600 metros. Grande. É uma loja de alguns andares, né? Ela, na realidade, de loja ela é térreo, mas ela tem o estoque, a parte do back-office. Mas são assim, é dois uma loja de andares, muito destaque ali no Sim. Parque Arauco, né? Depois eu fui lá junto com ele, conhecer tal, realmente uma loja. E assim, não tava a Red junto lá mas estava o presidente da marca junto, né? Então, assim, também teve o aval do presidente da marca. Olha, eu quero essa empresa atendendo a Gucci no Brasil, né? Uhum. E a partir dessa data para cá, não fizemos todas por questão de compliance, que você não pode fazer todas, né? Eles cortam algumas coisas por causa disso, mas fizemos quase todas as lojas. Minha dificuldade não é nem entrar no mercado de luxo, é entrar numa loja de luxo. Sim, sim. Já começa por aí. Pra gente. Mas eu fico imaginando a dificuldade também, quando você falou da gerente de projeto, né? Que é ter essa comunicação Sim. com esse profissional, né? Que ele são os olhos da empresa, né? São os olhos da marca aqui no Brasil. Vocês têm aí um relacionamento forte até com as marcas, mas quais são os principais empecilhos que vocês veem nessa conversa com esse gerente de produto para facilitar a vida de vocês? Aliás, para não prejudicar a vida de vocês. Eu acredito que, assim como no corporativo, o caminho ideal, quando você não tem uma boa aproximação com um relacionamento com esses project managers, é você ter um bom relacionamento com os escritórios de arquitetura, que invariavelmente vão fazer todo esse processo que eu falei, e aí vão nos indicar e vão muitas vezes chegar na marca e falar assim, olha,
vamos fazer uma força para tentar fazer um bid que eles participem e vamos dar atenção para que o processo seja muito honesto e claro, para que eles tenham realmente chance de fazer, de ganhar e fazer a obra. Então isso acontece. Então esse é um primeiro momento. Geralmente os project managers, eles também têm limitações de alçada. Claro. Então, geralmente, eles também se submetem aos estrangeiros. E aí também é uma outra barreira você, além de convencer a pessoa aqui no Brasil, convencer as pessoas lá fora de que você tem uma empresa sólida, que passe confiança. Que tenha condições de executar, que tenha know-how. Então, eu acho que essas duas frentes principais porque existe toda uma preocupação, né? É assim. Então, o que acontece? O projeto como um todo, né? Ele conta lá com uma arquitetura, que não pode ser qualquer um, né? Conta com a construtora, que na verdade é o general contractor, né? E conta com a marcenaria. Nenhum desses três pode falhar, mas na verdade é a construtora que faz o casamento de todo mundo ali, entendeu? Que articula toda Exatamente. Então produção. A construtora ela não pode pensar só em fazer a parte dela, né? Ela tem que fazer tudo de acordo. Todo o gerenciamento nosso. Todo o gerenciamento junto, inclusive com a marcenaria, entendeu? Tem que para quê? Porque o resultado fique satisfatório, entendeu? E aí, o resultado ficando satisfatório, a marcenaria vai sair bem, a construtora vai sair bem, a arquitetura vai sair bem, e os próprios gestores da marca aqui no Brasil ficarão bem, e lá na Europa também. Né? Aproveitando o gancho, até para falar um pouco da nossa forma de trabalhar, desde o início, quando nós falamos que a empresa está fazendo 10 anos, desde o início nós sempre fomos muito alinhados em relação ao o ponto fundamental, que é o atendimento ao cliente, e o atendimento bom, muito bom ao cliente. É o atendimento VIP e mesmo, aí, né? Esse atendimento bom, ele consiste em alguns pontos. Um deles é você gerenciar toda a carga de contratações que não são diretamente nossas, que são do cliente. Então, geralmente, os project managers, eles prezam muito por isso e dão muito valor. E isso a gente aprendeu no varejo de luxo e a gente passa isso para todos os outros setores que a gente atende, de corporativo, de varejo de médio porte. O atendimento em todos os momentos. A gente enxerga o projeto como um todo, não como a minha parte, a parte do cliente, a parte do ciclano. Então a gente enxerga o processo como um todo. E aí fica muito mais fácil para a gente, para que as coisas deem certo. Fica mais fácil para todos os parceiros que estão no processo, inclusive parceiros que não são diretamente contratados por nós. E aí a gente acaba tendo sucesso, os parceiros, a gente invariavelmente, os parceiros acabam se aproximando da gente também, e falam, caramba, é tão fácil trabalhar com vocês, porque vocês estão fazendo todo o acompanhamento do processo com começo, meio e fim, inclusive do nosso trabalho. Muitas vezes, em obra, nós somos engenheiros, então nós somos muito técnicos. A gente está ali, hoje talvez não tão perto quanto antes, claro, porque a gente precisa administrar a empresa e a gente precisa fazer a empresa andar, tem áreas, todas as outras áreas que tem que andar, mas a gente, como nós somos muito técnicos, a gente está sempre muito próximo, direto ou indiretamente, do processo todo de obra. E a gente está sempre com a nossa equipe, claro que hoje a gente tem uma equipe sensacional, muito bem treinada, que já tem o DNA, que a gente, desde o início, trabalhou com eles. São anos de vida. Anos de trabalhando. Exatamente. Então, invariavelmente, a gente consegue sucesso. E aí o sucesso, o que é o sucesso? O cliente está satisfeito por um preço ok para mim e para ele. Os meus parceiros estão satisfeitos, né? Os nossos colaboradores estão satisfeitos. Os prazos sempre atendidos. Os prazos atendidos. Quando algumas vezes já aconteceu do cliente nos passar prazos inexequíveis. E a gente tem toda a liberdade, toda a tranquilidade do mundo de falar não, desculpa, não dá. Não dá. A gente
Você tenta? Claro, vamos tentar. Uhum. A gente vai fazer um planejamento, pode reduzir prazo, reduzir custo, tá tudo Uhum. certo. Mas eu não posso te prometer uma coisa que eu já sei que não vai dar certo. Embora a gente entenda perfeitamente que a marca ela precisa abrir a loja da melhor maneira possível, Mais rápido possível. o mais rápido possível e vender. Então, assim, recentemente Perfeito. na entrega da Moncler, né, adiantamos alguns dias, Uhum. né, pensando Na logística do cliente. ia ter o Dia dos Pais. Não, vamos abrir uns 2 dias antes para que vocês consigam evoluir com Nós vendas. sugerimos ao cliente. Ah, que legal. Nós falamos, olha, acreditamos que dá para Dois dias puxar. antes. Vocês vão querer perder um dia de vendas no Dia dos Nossa, Pais? pois é. Aí eles falaram, É verdade que claro. tinha Dia dos Pais. Sim. Filhos desnaturados. A gente atendendo aí uma outra marca no final do ano passado, né? A gente percebeu ali que estava duvidosa a inauguração e eu queria que inaugurasse aquilo lá, tal. Então eu queria que inaugurasse no sábado, porque a gente também tinha um comprometimento com o próprio shopping, né? O JK e tal. E aí chega numa sexta-feira à noite, eu vejo o gerente da loja e falo assim, infelizmente acho que a gente não vai conseguir abrir, vamos abrir só na sexta. Vocês vão perder a venda no final de semana. Depois de tudo que a gente fez, depois que tudo a gente correu. Qual é o motivo? É o motivo que tem que pegar lá todas as coisas do estoque e trazer para cá. Eu tenho 5, 6 pessoas aqui para fazer isso para vocês. Assim, nós já fomos de caso pensado, entende? A gente sabia que isso Resolveu o ia assunto. aconteceu. Resolveu um assunto, abriu no sábado de manhã e a diretora estava lá ajudando na montagem, porque faltava estrutura da parte deles, entendeu? Ela estava vendo tudo esse cenário, ou seja, eu creio que a gente ganhou um cliente por longas datas aí. E alguém perdeu o emprego, né? Então, exatamente. Tô brincando. Isso é outro gancho aqui, a fidelização que a gente consegue com os nossos clientes. Porque a partir do momento que você atende eles como uma pessoa física, né? Ele se sente valorizado e fala, caramba, não tem por que eu ir para o mercado. E você pensa no negócio dele, né? Sim. Essa é a preocupação. O sucesso deles é o nosso sucesso. Assim, não tem como. Então, o que a gente espera é que abra a loja, o escritório, seja o que for, escritório corporativo é a mesma coisa, né? A gente está vendo lá o compromisso dos gestores, do head que nos contratou, aquela expectativa, não, nós vamos entregar em tal data, com tal qualidade, nós vamos entregar e acabou. Custe o que custar, nós vamos fazer bem feito. O que capacitam vocês pela experiência de construção, engenharia na área do retail, na área do varejo, o que capacita vocês para fazer um bom projeto corporativo de escritório, que às vezes é muito maior, né, do que uma loja, e talvez com outras características. O que eu acredito é assim, esse tipo de obra de corporativo, ele é uma obra tão rápida quanto uma obra de alto padrão, talvez até mais rápida e num volume maior. Aproveitando também essa sua pergunta, a gente desde o início também nos preocupamos sempre em definir muito bem os nossos processos dentro da empresa, o nosso planejamento, tanto o planejamento da empresa, né, a parte administrativa, quanto o planejamento de obras. Então, uma obra de corporativo, o que me faz, o que uma loja de luxo me gabarita para fazer uma obra de corporativo? É justamente essa questão de ter um bom planejamento, de ter uma visão da engenharia muito ampla. A gente sabe que cada obra de um escritório como esse ela é diferente, assim como o varejo também é. Mas a nossa visão do negócio, que é analisar os processos, encarar o processo todo como sendo nosso e não parte nossa. A gente ter essa cultura muito enraizada na empresa, de ter um planejamento muito ativo. O nosso planejamento não é simplesmente pessoas
sem capacidade ou incapacitadas tecnicamente que ficam preenchendo planilhas de Excel ou de PowerPoint ou Project. Não é isso. Nós temos pessoas no planejamento que conhecem obra, que participam ativamente das obras. Execução. Execução. E aí um outro lado, além de ter os colaboradores, essas pessoas que trabalham dentro da empresa que são capacitadas, a gente tem uma gama de fornecedores que são amigos, acima de tudo, muito grande. Então, essas pessoas, nós temos um respeito gigantesco por eles e eles por nós. Então, quando acontece de pegar obras com volume maior, essas pessoas, eles têm condições de nos atender, né? Então, porque a gente cuida deles também. Nós temos uma filosofia de tratar bem os nossos colaboradores, tratar bem os nossos parceiros. Nós exigimos que todos que estejam no processo tratem bem todos. No mínimo, é uma situação de respeito, né, profissional. Você não é obrigado a ser amigo de ninguém, mas você tem que respeitá-los. Assim como a gente também, muitas vezes, escolhe clientes. Mas vocês já chegaram a falar, não, obrigado. Entendeu? Porque a gente trabalha com algo muito maior que fazer obras. A gente trabalha com pessoas, com seres humanos, né? E com energia. Então, assim, tem clientes que quando você conversa, na primeira conversa você fala... Não vai rolar. Vai rolar. Ele não tá buscando qualidade, ele não tá buscando atendimento, ele tá atendimento. Ele tá buscando apenas preço e entrega do jeito que der, e essa não é a nossa filosofia. Mas resumindo a tua pergunta, planejamento, o know-how de engenharia que a empresa tem como um todo, não só eu e o Rodrigo como engenheiros, mas com os engenheiros e toda a equipe que a gente tem no escritório, toda a organização processual que nós temos no escritório. Então, nós temos no escritório os setores muito bem divididos e estruturados para atender. Nós temos toda a parte administrativa financeira, nós temos compras, nós temos planejamento, nós temos o marketing, nós temos a engenharia, apoio à obra, orçamento. Então, apesar de ser uma empresa pequena... Quantas pessoas? Nós estamos hoje próximo de 30, né? 30 e poucos. 30 pessoas. Fixos, né? Agora, isso, quando você transpõe para colaboradores e fornecedores externos, é isso, né? As assessorias. Eu diria que, se fazer uma comparação entre varejo e corporativo, os processos são os mesmos. A organização é a mesma. As instalações são muito parecidas. O que difere é tamanho, entendeu? Os corporativos, normalmente, assim, as obras são maiores. Mas, por um outro lado, o varejo, principalmente essa parte de luxo, é mais exigente, mais minucioso, né? Mais trabalhoso. Então, a organização que a gente tem hoje dentro do escritório, da engenharia, atende... Nos capacita para fazer uma obra atende esses dois nichos aí, esses dois tipos de clientes do mesmo jeito. Para vocês terem uma ideia, mesmo no varejo de luxo, nós já executamos, eu acho que sem medo de errar, uns 50% das obras que nós executamos no varejo de luxo foram reformas grandes com a loja em funcionamento. De madrugada. Mas assim, a ponto de você, imagina esse escritório, você fala assim, olha, Flávio, eu quero que você monte um tapume exatamente na metade, o lado que vai ficar, que as pessoas vão continuar utilizando com acabamento padrão do lado que está funcionando, não é um tapume de divisória naval. E o outro lado você vai demolir inteiro e vai fazer a obra de novo, um outro conceito. Depois você inaugura aquele lado, inverte-se o tapume e faz esse lado. Então, pelo menos uns 50% das obras que nós fizemos de varejo de luxo foram dessa forma. Então,
só aí já nos capacita. Você fala Ter assim, a questão do prática, planejamento para executar uma obra dessa é gigantesco. Você imagina qualquer pozinho dentro da loja. Uma poeira no lado da loja que está funcionando pode danificar um produto, já é um problema. Sim. Uma luz que apagou porque você desligou um circuito aqui que estava ligando lá é um problema. O ar-condicionado que não funcionar é um problema. Claro. Sim. Fomos pioneiros na utilização de ionizadores, né? Que são equipamentos para decantar pó, esse tipo de coisa, e dificultar a a passagem do pó para o outro É um lado, que está em equipamento funcionamento. simples, mas que a gente Hoje começou todo a mundo usar, usa. hoje todo mundo usa. Os arquitetos viram e falaram, a Vita usa ionizador, baixa poeira, por que vocês não usam? A gente Aí fez vem nos vídeos E hoje. funciona muito bem isso, Muito né? Sim, muito bem. Nossa Eu senhora, não sabia, pensei faz que a fosse. diferença. É? num caso desse de uma obra que você está trabalhando em Uhum. fases, Uhum. ou até numa obra que é uma obra geral para você não gerar poeira para os vizinhos e para o shopping, Uhum. a gente acaba utilizando. Vocês imaginam um cliente entrando numa Gucci, não é qualquer um, né? Claro. E ele sentar num banco cheio de pó, coisa parecida, nós estamos arruinados, entendeu? Isso não pode acontecer Não pode fora acontecer. Então, realmente, essas obras em funcionamento é de grande risco. E quando a gente elaborou o primeiro BID lá, não, a gente precisava mitigar esses riscos aí a gente encontrou esse ionizador aí, foi uma solução dada e nós somos pioneiros. Uma pergunta mais para o lado comercial. Como é que vocês pretendem ou estão prospectando os projetos corporativos, por exemplo? Qual é que tem alguma estratégia de você se aproximar dos arquitetos ou do cliente final? Sim, eu acho que você já deu a resposta. Na realidade, o nosso foco hoje é a aproximação com os clientes e a aproximação com os escritórios, que a gente entende que esses escritórios acabam te Indicando levando vocês. para os clientes. A gente assim, a Vita sempre teve uma estrutura bem legal de escritório, departamentos, engenharia, e a gente tinha o departamento comercial, assim, vamos dizer, bem quase inexistente, né? Casual, Na realidade, né? eles estavam. Na realidade, o departamento existia informalmente porque eu e o Rodrigo éramos Sim, os comerciais. éramos os comerciais. Né? Uhum. Então, agora que a gente está dando um passo Uhum. A gente está estruturando a área comercial, para que a super gente... importante. contratamos colaboradores De novos para relacionamento, relacionamento. mercado. porque isso. foram 10 É anos, isso. literalmente, todo um indicando o outro e batendo na nossa porta procurando a Vita. E a gente pretende mudar esse cenário para que a gente consiga novas parcerias aí com fornecedores, com arquitetos, né? E você já tem um histórico de obras Sim. interessante que é um exemplo para o possível. Sim, porque cliente, às vezes né? a gente... O difícil não é você perder uma concorrência, porque eu acho que você tem algumas engenharias ou várias engenharias aí, eu acho que todo mundo tem direito de fazer as suas obras, mas o duro é você não concorrer, entendeu? Dói mais. Dói mais, entendeu? é verdade. Nossa, teve Quem ganhar ou perder Passou- faz parte do jogo. Uhum. Teve um escritório aqui legal, pô, por que eu nem participei, Nem participou, entendeu? né? Então, às vezes, a gente sabe que vai ser difícil a gente ganhar uma obra por questão da gente entender que já existe uma... Estrutura financeira, de estrutura... E também já existe Já uma existe fidelização com... Já existe um com- relacionamento de uma construtora. Então a gente sabe que é difícil, mas só da gente concorrer já deixa a gente mais animado, porque assim, estamos ali, uma hora... Fica conhecido. Exatamente. Mas assim, isso parece... Mas pô, como que os dois empresários não pensaram em estruturar um setor comercial antes e tal? Questão, Não. tiveram tempo? Então, tem esse ponto, mas não é, eu acho que a questão fundamental que a gente conversa muito, assim,
existe um planejamento empresarial que a gente tenta seguir, apesar de, né, das grandes dificuldades que nós brasileiros sofremos, mas não levando isso em consideração, a gente sempre teve muito pé no chão, a gente sempre quis trabalhar de uma forma estruturada. Então, não adiantava, a gente chegou à conclusão que não adiantava eu trazer um comercial se não tivesse um setor de orçamento muito bem estruturado e treinado. E assim por diante. Então, a gente nós entendemos este ano que, olha, não, agora acreditamos que a empresa ela tem know-how, ela está preparada. Maturidade para atender grandes projetos. E para grandes projetos a gente precisa trazer alguém que tenha relacionamento, que tenha conhecimento do mercado. A gente trouxe algumas pessoas e a gente está começando um trabalho que nós estamos com um planejamento para o ano de 2026 muito bom. Assim, são grandes expectativas, né? E como é que foi o período da pandemia para vocês? E o que vocês aprenderam com esse período? Nossa, foi uma faculdade, hein? Acho que para todo mundo, né? Sem dúvida. Mas vocês trabalharam bastante. Então, não? nós trabalhamos... 2019 até então tinha sido o maior ano da Vita. Melhor ano da Vita. Nossa, foi uma demanda absurda. Assim, as demandas estavam gigantescas, a gente atendeu. As previsões para 2025 e de 2020 eram excelentes. Virou o ano com uma demanda gigante. E aí, pandemia, vamos lá. Shoppings fecharam, né? No primeiro momento. Pelo menos já pode fazer pão, né? Não dá para trabalhar. Mas não dava nem para trabalhar, os shoppings fecharam, E aí as empresas, muitas empresas recuaram com as suas previsões de investimento. Vamos ver o que vai acontecer, natural. Naquele momento nós estávamos com muita prospecção, muito trabalho com a rede Iguatemi de shoppings, e aí o Iguatemi fechou, e aí nós nos vimos numa situação, e agora? Né? Uma situação inédita, né? Assim, é algo que ninguém nunca tinha passado, durou muito mais que alguns nos previam, né? Que na realidade nós tivemos 2020, final de 2020 ainda começou a voltar, mas depois a pandemia veio novamente, e aí a gente, 2021, nós ficamos bem parados, assim, foi um ano difícil, mas pelo fato de a gente estar muito estruturado, e aí quando eu digo estruturado é em todos os aspectos, inclusive financeiro, a gente conseguiu passar por isso de uma forma, não tranquila, porque ninguém estava tranquilo, mas de uma forma ok, passamos, agora quando as coisas voltarem, vamos correr atrás do prejuízo e vamos voltar a trabalhar. Eu acredito que a gente tomou boas decisões. Eu vou contar um pouquinho da pandemia, porque eu acho que foi uma lição, é um fato que me inspira muito, me orgulha muito. A primeira decisão... E aí, o que nós vamos fazer com os colaboradores? Não tem serviço? Teoricamente, um ano, bem dizer, todo mundo parado. Parado que eu digo de receita, né? Nossa primeira decisão, não vamos mandar ninguém embora, vamos permanecer com todos, sem exceções. Não teve redução de salário, continuou tudo do mesmo jeito. Então, essa foi uma decisão sábia. Porque muitos continuam conosco até hoje e reconhecem isso. Uma outra coisa que tem que ser dito, nós recuamos financeiramente, lógico, a gente não tinha receita, mas o saco por baixo sempre estava consumindo, mas nós progredimos como empresa, porque foi nessa época que a gente se reorganizou mais ainda. A gente já vinha organizado, mas a gente aproveitou esse período para se reorganizar. Fazendo com que? Fazendo os processos, descrevendo melhor os cargos e funções. Então, a gente trabalhou muito online com o nosso próprio pessoal. Contratamos nessa época, em conjunto, aí uma consultoria de gestão, né?
para que nos orientasse. Então, assim, evoluímos muito. Ampliamos o escritório. Ampliamos o Nós ampliamos escritório. o escritório no período da pandemia. Saímos de 50 40 metros, metros. fomos para 250 250. Nossa, na pandemia. na É. pandemia. Então, Tocando logicamente, aproveitamos uma oportunidade de mercado em questões de aluguel e coisa e tal, mas foi um investimento, foi Sim. um alto investimento. E assim, uma coisa que eu, assim, a gente acredita muito em energia, em mentalização, esse tipo de coisa, né? Eu, particularmente, sou seguidor do Napoleon Hill, não sei se vocês já ouviram falar. Enfim, mas a gente nunca deixou de ir pro escritório, eu e ele. Não ia ninguém. E a gente naquele escritório daquele tamanho, só eu e ele. E a nossa sala é colada, né? E aí eu levantava e ia na sala dele, tive uma ideia. Aí voltava para minha... E assim passava o nosso dia, a gente não tinha nem lugar para comer, a gente levava a nossa marmitinha. Nossa vida, hein? E cara, Sacrifício. essa energia fez toda uma diferença. Entendeu? As coisas depois foram retomando, nós fomos juntando os cacos de uma maneira organizada. 2021, Entendeu? 22. 22 as coisas começaram a acontecer novamente. E aí voltaram, né? Aí a gente tá Tudo bem. hoje. Belo exemplo. Foi muito bom. Então, por isso Foi que muito eu... ruim, mas foi muito bom. Exato. Não, foi uma lição, acho Uma que lição, de vida né? para todos aí, né? Não é só profissional, né? É só de você reter todos os funcionários durante Sim, esse período, sim, que todo sim. mundo estava E isso Sim. vale... desesperado. Né? Isso vale por causa da política pé no chão, né? Porque a gente sempre entendeu que aquele pulmão criado não são valores nossos. Aquilo é da empresa. A Vita Engenharia ela é soberana, entendeu? Então, foram essas reservas que fez com que a gente ficasse de pé a todo momento. Muito bem, muito bem. Você teve uma obra corporativa recente? Sim. Pode falar um pouco dela, sem, Por favor. sem Minha falar pergunta nome? é se tem um case. Bom, o escritório corporativo, o último que a gente fez foi da Cheio, foi entregue em meados de março deste ano, né? Foi foi feita uma reforma no andar inteiro, né? Uma laje de aproximadamente 1.200 metros quadrados, onde a gente teve o dono da sala é o Grupo Santander, né? A gente teve que readequar, porque foi dividido em duas partes, a gente teve que readequar a parte do Santander e reformar a parte da Cheio como um todo. Logicamente, foi aproveitado, eu acho que o nosso grande calcanhar de Aquiles nesse case aí é porque a parte de ar-condicionado, ela pertence ao prédio, né? Um sistema sofisticado. É o prédio que eu digo é o condomínio aí WT Morumbi, né? Da W Torres. E é um sistema sofisticado de ar-condicionado e assim não foi fácil fazer essa adequação devido à parte do sistema de ar-condicionado. Mas a gente entregou muito bem, cliente feliz. Projeto de quem? Cliente muito exigente. O projeto é da própria Samsung, da própria Cheio, né? Na verdade, que é um braço da Samsung. Eles foram muito exigentes, principalmente na parte de rede, algumas tecnologias diferentes aí que para a gente foi também de grande aprendizado, né? E foi bem legal. Né, é um cliente Samsung, né, coreanos, é um cliente assim bem desconfiado, mas eu também creio aí que a gente fidelizou um cliente aí por longas datas. Foi bem bacana. Vocês entregaram ele pronto, decorado, completamente? Sim, tudo pronto. Tudo pronto. Sim, logicamente a marcenaria foi uma contratação direta por parte deles, né? Eles contrataram naquela ocasião a Minimal, né? Que foi
A Minimal de mobiliário? Isso, de mobiliário, Uhum. mas a gente, né, a mesma história do Dicilia, né? A gente que teve que compatibilizar tudo tudo gerenciamento, e fazer o nosso. gerenciamento para que a Minimal trabalhasse. Na verdade, nós somos muito elogiados pela própria Minimal, né? Que assim, eles tinham uma projeção de montagem de 7 dias, eles montaram em 1 devido a encontrar o Planejamento espaço e todo organização. organizado, né? Uhum. Você fala muito de marcenaria, né? É. Tudo bem que a gente ouve aí no Procon essas lojas de imóveis planejados, né? Sim. Geralmente sempre demoram para entregar. No caso, é muito daquilo que vocês comentaram, né? De repente é aquela parede, que nem aquela que eu te mostrei pelo vídeo, né? Com 1 milímetro aí de um pouquinho mais para fora e já acaba com tudo, né? Sim, sim. Fico imaginando O que acontece numa obra de varejo e corporativo, a mesma coisa. Invariavelmente a obra acontece antes da marcenaria entrar. Claro. Pelo menos Claro, uma marcenaria. sequência lógica. Uhum. A questão da compatibilização, marcação de obra, isso tem que ser muito afinado, mas muito afinado. Porque lá na frente, se isso não for afinado, vai dar problema. E aí não é um problema da marcenaria, não é um problema do cliente, é um problema da obra. Né? Como a gente cuida da obra como um todo, a gente pensa nisso desde o início. Então, a gente traz muito, a gente estava brincando, né, a questão da marcenaria e tal, a gente traz muito os parceiros, como eu falei anteriormente, muitos parceiros que são contratados direto do nosso lado, para ele entender como que é a nossa sequência de trabalho, para que a gente possa auxiliá-lo quando for preciso, porque quando ele entrar na obra as coisas acontecem. E isso serve para marcenaria, serve para sistemas de ar-condicionado, sistemas elétricos. Tanto é que dizem que Deus ou o diabo mora nos detalhes, né? Sim. Então. O filme O Diabo Veste Prada, não à toa o nome, né? Porque eles são muito exigentes e tem razão, tem que ser mesmo. Uma marca com essa grandiosidade de marca. Não tem como. Tem que ser impecável. Tem que ser impecável. Não tem como a construtora, né, que foi contratada como DC, né, para ser o general contractor lá de todas as atividades, não tem como a gente não entender o que vai ser montado, como é que a marcenaria, o que a marcenaria precisa, onde serão os pontos de reforços para a marcenaria fixar. Então, assim, a gente tem que entrar nos méritos, né? Como o Flávio falou, nós somos muito técnicos, né? A gente tem isso no DNA. Então, assim, tá bom, marcenaria, você vai fazer o quê? Vou fixar, tá, eu vou te deixar um nicho aqui. E como que você vai trabalhar? Como que você vai trabalhar suas folgas? Você vai depois vedar com uma guarnição? Porque assim, eu já presenciei algumas obras, eu tô vendo lá um marceneiro e forçando o móvel não entra. Esse tipo de coisa não acontece com a gente. Um outro case que eu acho bacana de falar, quando a gente começou a fazer restaurantes, que foi logo no começo, né? Então, sentamos, fizemos uma reunião, porque eles contratavam, né? O cliente, ele contratava direto uma empresa que ia montar lá os equipamentos, né? A maioria tudo de inox, equipamentos importados, outros, né? Armários, esse tipo de coisa fabricado no Brasil, né? Então, fizemos aquela reunião. Tá, quais são os problemas que a gente tem? Às vezes o cara põe a hidráulica no ponto errado, aí chega de última hora, tem que quebrar tudo. Falei, meu Deus, isso não vai acontecer com a gente. Por quê? Porque no meio do caminho, nós vamos fazer uma visita, eu quero ver equipamento por equipamento, eu quero entender a sua linha de produção. Olha o nível que a gente chegava. Vamos fazer uma KFC. Me explica a sua linha de produção. Começa lá pela sangria, depois para a marinação. Então, assim, eu tenho de cabeça até hoje todo o processo numa KFC. Tá, legal, o processo, já sei onde vão ficar os equipamentos, eu já sei tamanho, dimensões, já vi esses equipamentos na empresa. Tá, e os pontos?
Aí conversa lá com o entendedor do assunto, olha, tem um erro. Por exemplo, quando a gente vai montar equipamento X, eles colocam lá 30 centímetros, eu preciso que coloque um pouco mais alto esse tubo e tal. Aí você vai vendo um projeto de instalações hidráulicas fornecido pelo cliente e está lá 30 centímetros. Então, aí chegava na obra, o que acontecia? Era montado, fazia a montagem super rápida, entregava a chave e tal, aqui, cliente, pode inaugurar. A gente não tinha problemas com pontos elétricos, pontos hidráulicos, entendeu? E uma loja, um corporativo é a mesma coisa, entendeu? Vai contratar a empresa X para montar o mobiliário, tal. Eu quero entender o que você vai montar. Eu quero entender como é que você precisa do espaço para você montar, entendeu? Porque eu não posso deixar você fazer uma montagem com um pintor trabalhando em cima da sua cabeça. Sinceramente, esse tipo de situação, para mim, é desorganização da construtora, entendeu? Então, esse tipo de coisa não acontece com a gente, né? A gente tem um ditado que a gente sempre diz: nós não sofremos para fazer obra. Porque tudo a gente procura prever. Lógico, 100% você não consegue prever. Mas 90 e tantos % você consegue prever sim. Vocês nunca pensaram em ter uma marcenaria própria dentro da construtora? Ele já, eu não. Olha, a gente entende, a gente é assim, Estou vendo a dificuldade. Ele já, Você não quero arrumar mais Não coisa. quer pra mais. mim. ele é resistente. Um dia eu convenço. Mas é que a gente, você não tem noção, o conhecimento que a gente tem do assunto. Eu vou Pois dizer, ele até um pouco mais que eu aí, ou talvez um tanto mais que eu, porque fez mais marcenaria do que eu. Mas a gente se apega no parafusinho. Eu, particularmente, adoro parafuso. Eu sou fã de parafuso, acredita? Eu coleciono parafuso. Entendeu? Então, assim, eu acho que a questão não é a gente ser só... porque a gente é muito técnico, né? E a gente passou isso... É porque não tem como ser diferente. Não dá para chegar para um cliente e falar assim... O cliente fala assim, você não acha que o forro tá meio torto? Não, a gente regula ali e tal, a gente... Não, esse tipo de situação, o cliente não é bobo, entendeu? A gente não tem esse tipo de problemas, né? Então, vamos voltar aí para essas marcas de luxo. Você pensa o quê? São duas teoricamente, grifes, né? Grandes marcenarias que atendem todas essas grifes de luxo. Então, quando a marca, sei lá, seja ela qual for, fecha com a marcenaria, qual a primeira pergunta da marcenaria? Quem é a construtora? Entendeu? Que é um Exatamente. estado de E a gente tem algum problema? conflito, né? Invariavelmente, quando a cliente fala para a marcenaria que é a Vita, eles nos ligam e falam, nossa, graças a Deus, vamos lá, vamos começar a planejar a obra? Vamos sentar, vamos começar a planejar a obra. Confio em você. Sim. Não, é porque assim, eles não têm problemas. A gente não é que a gente faz mais, a gente faz a nossa obrigação. Na verdade, é isso que eu ia falar, faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. E a gente não tem problemas. Pensa assim, a gente não tem problemas, não traz problema para arquitetura, para o cliente, para a marcenaria. O engraçado que isso... É engraçado a gente pensar, isso se tornou um diferencial, né? Quando Que deveria ser a regra, né? Todo mundo fazer direito, né? É uma coisa interessante, porque às vezes a gente percebe algum desconforto de alguns escritórios na execução da obra, né? Que, mas teve que mudar, ou não nos avisou, ou avisou muito em cima. Isso acontece, né? Acontece. Não tem como, porque papel aceita tudo, de uma certa forma, né? E aí, com esse gerenciamento de vocês, vocês sempre Você minimiza Isso. o problema, né? Isso. Você imagina, o que a gente acredita é o seguinte, você tem uma obra, você tem que gerenciar N situações, serviços, pessoas, empresas. Se você está tratando isso com muito esmero desde o início e você precisa alterar alguma coisa no projeto, a gente sabe que o cliente pede alteração, fica muito mais fácil de você atender o cliente, porque todo o resto está sendo cuidado. Sim. Invariavelmente, as empresas que são resistentes a atender esse tipo de solicitação é porque ela já está afundada
tanto nos problemas que ela deixou de cuidar, que já seriam dela desde o início, Cronograma. que ela já vai lá falando, não, eu já tenho tanta coisa para resolver, ainda você está me pedindo para mudar isso aqui. Então, quando você está com a obra na mão, fica mais fácil de você atender esse tipo de situação. Sim. Porque confortável não é para ninguém, mas você tem que estar preparado. Mas assim, emergência. a gente pode imaginar que dos projetos, a quantidade de reengenharia, vamos falar assim, é muito alta ou muito baixa? 100%. 100%. 100%. Sem dúvidas. Se você fechar o olho e sair executando, vai dar problema. E aí eu não estou falando isso porque a arquitetura é ruim Não. ou o projeto técnico é ruim. Porque muitas vezes eles também não tiveram prazo, eles também não tiveram condições de fazer um levantamento do shell ali, ou da área do escritório, porque já tinha um outro escritório, já tinha uma outra loja. Então a gente já sabe disso, e os escritórios de arquitetura e os escritórios de projetos técnicos também sabem. Eles sabem que quando a gente está no processo, a gente vai ajudá-los a resolver os problemas, e não simplesmente vamos jogar na mesa para o cliente falar, o problema é seu, se vira. Não. Sim. Não funciona. É uma coisa bem legal que eu queria passar para vocês também, que é bem legal e bem importante dentro da nossa filosofia, quando a gente fala em organização e tudo. Desde o começo, a gente sempre pegou muito no pé da engenharia para planejar a obra, mas como deve ser planejado. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, os colaboradores, os instaladores, esse tipo de fornecedor, né? Ele é planejado para ir lá em determinada data, fazer a tarefa dele. Ele tem que ter o espaço para ele trabalhar, entendeu? Eu não posso colocar uma outra atividade junto para que esse cara não perca desempenho. Porque o que acontece? Você imagina, vai lá um eletricista com 5 eletricistas para fazer uma atividade X. Então, quer dizer, ele tem um custo operacional, você entendeu? Desses ajudantes, desses outros eletricistas. O cara vai lá para fazer uma determinada tarefa, uma quantidade de tarefa. E chega lá, o cara faz 10% porque foi atrapalhado pelo gesseiro que estava montando parede. Então, esse tipo de situação é minimizado, mas muito dentro da nossa empresa, entendeu? Desde o começo, quando o engenheiro, a gente fala, cara, assim, cuida com carinho dos empreiteiros. Porque o que acontece? Eles se sentem desrespeitados, né? Então, lógico, eles reclamam, eles tomam prejuízo, eles reclamam. Ô, Flávio, ô, Rodrigo, pô, tá acontecendo tal situação aí, pô, o que tá acontecendo? Vocês nunca trabalharam desse jeito. Então, as poucas vezes que aconteceram, a gente usou de case para que não acontecesse outras vezes. Isso é um fato importantíssimo, entendeu? E do mesmo jeito que a gente não quer os nossos fornecedores atrapalhados, uma montagem, por exemplo, de marcenaria, eu não posso, sei lá, entra uma marcenaria de grande porte para montar uma grife internacional. Eu não tô com o negócio tudo pronto lá e tô com gente minha atrapalhando o desempenho. O custo operacional desse cara é altíssimo, eu não posso fazer, entendeu? Eu vou me queimar com o cara, vou me queimar com a marca. Então a gente para ter uma boa conduta aí, a gente se apega muito nesse aspecto, entendeu? De deixar todos os fornecedores desempenharem, criar todo um cenário para que os fornecedores desempenham como planejado. E como é que a tecnologia tem ajudado vocês nisso? Nós, acho que até antes da tecnologia, um ponto principal que a gente está atuando muito de 1 ano e meio, 2 anos para cá é a gestão de pessoas. Então a gente tem consultorias o tempo todo trabalhando com a gente, com a questão de gestão de pessoas para nos auxiliar, inclusive nos treinamentos. Nós temos um acompanhamento on time das obras.
via aplicativos de Software. de softwares, aplicativos de É um acompanhamento time de diários, obra. né? E diários. A gente usa basicamente o pacote Office para fazer todo o gerenciamento, planejamento das obras. Nós fornecemos aos clientes semanalmente todos os relatórios de obra, indicando para eles os pontos críticos, a curva ABC do projeto. Que mais, Rodrigo? A Vita nasceu já, né, desde o começo. A gente tem um ERP A interno, Vita nasceu como ERP, né? Então, assim, a gente faz tem todo o gerenciamento, desde da engenharia de compras até toda a parte administrativa. Faz parte dos nossos processos, né? Todos os processos. Agora a gente está inovando aí com o gerenciador de workflows, né? Que é para melhorar, para tornar mais viável as descrições dos processos. E num segundo momento, um gerenciador de documentos aí que a gente está implantando na empresa também. Na verdade, já está rodando, né, alguma coisa, mas estamos em fase ainda de implantação. Monitoramento das obras, esse tipo de coisa, em algumas obras a gente usa algum tipo de monitoramento também, a parte de time-lapse, drones, também a gente já usou em algumas obras, né? Mas a gente está muito antenado aí à tecnologia, em todos os sentidos. Todo mundo já fala de IA, né? Temos orgulho em dizer que dentro do nosso escritório não temos softwares pirata, tudo original. Então a gente aí a gente não tem problemas com Autodesk, dentre outras aí. A gente tem uma consultoria de TI também, né? Que faz todo um trabalho desde o começo com a gente também. É uma parceria aí isso é legal. Muito importante. A gente tem consultoria para tudo. Isso que eu estava vendo. Mas é importante que vocês vão buscar conhecimento e a expertise de quem tem a expertise, né? Sim. Da mesma forma que os escritórios vão buscar a expertise de vocês. Né? A gente está chegando no final e eu queria ouvir de vocês qual é o futuro que vocês veem. Vamos colocar aí das lojas, né? Porque como eu falei, a minha dificuldade em estar numa loja de luxo é muito grande, mas assim, eu imagino que a mesma tendência também siga para elas, que não é necessariamente um ponto de venda, mas é um ponto de experiência, né? Então, como é que vocês veem o futuro desse varejo dentro do trabalho de vocês? Eu vou te falar o que eu enxergo, talvez a médio prazo, que já está acontecendo, mas a médio prazo vai acho, consolidar mais, que são as vendas online. A maior parte dessas, se não todas, a maior parte dessas grandes lojas de varejo, elas têm uma venda online muito forte. E aí eu acredito que, da mesma forma que vocês falaram da pandemia, que existe um movimento do home office. Agora eu acredito que está voltando. Então essas grandes marcas que investiram muito nas vendas de online vão continuar vendendo muito online, mas vão voltar a talvez direcionar também as lojas físicas. Tá. Então dentro desse mercado eu acredito que a gente está ali jogando, né? Nós somos players ali para jogar com essa expansão, para essa volta de expansão desse mercado para as lojas físicas. Né? Logicamente, né, existe uma tendência de mercado, isso é mundial, né? Que os shoppings, né, devido ao e-commerce, algumas lojas, algumas marcas, elas vão morrendo, né? E abrindo espaço para mais entretenimento, né? Restaurantes, sei lá, jogos, dentre outros, né? A gente vem acompanhando muito aí os shoppings, a gente faz muita adequação de share, esse tipo de coisa para o Iguatemi, e a gente vem percebendo a busca por mais entretenimento no shopping, cada vez mais, né? Mas, por um outro lado,
sempre tem aquela pessoa que ela quer ver físico ali, ela não quer comprar online, principalmente uma geração um pouco mais antiga, né? Ela quer ir lá, escolher a carteirinha dela lá, apalpar, ver o tamanho ali e comprar. Então, assim, seguindo o que o Flávio falou, algumas marcas podem até sair do mercado, né? Ficar só e-commerce ou coisa parecida, né? Morrer, que eu digo fisicamente, né? Não no e-commerce, mas sempre vai ter que ter o presencial, né? Porque eu acho que sempre vai ter aquela pessoa que, não, eu prefiro até pagar um pouquinho mais caro, mas eu gosto de experimentar aquele óculos. O apelo, existe a experiência da venda. Até porque são marcas de luxo, né? Sim. E a questão também do estar na loja também. Acho que é uma experiência, uma experiência, né? Isso. Exatamente uma experiência. Rodrigo, Flávio, muito obrigado. Obrigado vocês pela oportunidade. Rodrigo, muito obrigado por esse bate-papo. Nós que agradecemos a oportunidade. A gente está aqui mais para aprender do que para falar. Não, foi sempre. Muito bom, muito obrigado. Onaga, obrigado. Obrigado. E obrigado a você que nos assistiu nesse bate-papo que, lembrando o saudoso Ataíde Patrese, foi simplesmente um luxo. Até a próxima.